Presidência da República, Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos Capítulo 2º da Escrituração Art. 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Art. 173. Haverá, no registro de imóveis, os seguintes livros: e livro número 1, protocolo 2ª, livro número 2, registro geral 3ª, livro número 3, registro auxiliar 4ª, livro número 4, indicador real, v, livro número 5, indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no 2º do artigo 3º desta lei, os livros NS 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Art. 174. O livro número 1, protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Art. 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, protocolo, e o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. 2ª, a data da apresentação. 3ª, o nome do apresentante. 4ª, a natureza formal do título. V. Os atos que formalizar resumidamente mencionados. Art. 176. O livro número 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167, e não atribuídos ao livro número 3. Primeiro, a escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. 2ª, são requisitos da matrícula. 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação a CSI rural do Código do Imóvel, dos dados constantes do CSIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. B. CSI urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do 10 deste artigo. 3ª, são requisitos do registro no livro número 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social, e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título da transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver. 2. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste
Artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Terceiro, nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea A do item 3 do inciso 2º do primeiro será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica arte, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Quarto, a identificação de que trata o terceiro tornar-se-á obrigatória para a efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Quinto, nas hipóteses do terceiro, caberá ao INCRA certificar que a poligonal ou objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. Sexto, a certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Sétimo, não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Oitavo, o ente público proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana, ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Nono, a instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis, e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base, e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. 10. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no 11 deste artigo. 11. Na hipótese prevista no 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. 12. Na hipótese prevista no inciso 2º do 1º do artigo 1.358, n da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional, destinada à realização de reparos, constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário, e não será objeto de matrícula específica. 13. Para a identificação de que tratam os terceiro e quarto deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Art. 177. O livro número 3, Registro Auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. Art. 178. Registrar-se-ão no livro número 3, Registro Auxiliar. E a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade. Segunda, as cédulas de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. Terceira, as convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário, e condomínio em multipropriedade. Quarta, o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. V. As convenções antenupciais. Sexta, os contratos de penhor rural. Sétima, os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no livro número 2.
Art. 179. O livro número 4, Indicador Real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Primeiro, se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Segundo adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Art. 180, o livro número 5, Indicador Pessoal, dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá, ainda, o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Art. 181. Poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no livro 2-1, as de final 2 no livro 2-2 e as de final 3 no livro 2-3, e assim, sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os livros NS3, Registro Auxiliar, 4, Indicador Real, e 5, Indicador Pessoal.